Bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, esse programa dominical paraense, feito para você e sua família. Hoje nós vamos receber um cardiologista, intervencionista, Dr. Rodrigo Souza, né? Foi nosso aluno na UEPA, estou ficando velho realmente, é um grande médico, uma grande pessoa, tem um pai maravilhoso, muito nosso amigo, Dr. Ribamar. Se Deus quiser, vamos recebê-lo aqui qualquer dia desse. Rodrigo, muito bem-vindo, obrigado pelo seu aceite do nosso convite. Muito obrigado, viu? Dr. Rodrigo, logo falaremos. Voltamos com você para falar com o Dr. Rodrigo Souza sobre doenças do coração, sobre cardiologia, né? Este médico paraense, jovem, estudioso, muito esforçado na nossa medicina, trabalha lá no Hospital do Coração com a gente e está sempre se dedicando muito, desde a época de aluno, era um grande estudioso. Rodrigo, é muito bom recebê-lo aqui no nosso programa, no Saúde e Bem-Estar, para falarmos de uma doença muito prevalente, muito importante, que se chama hipertensão arterial. Eu queria que o Dr. Rodrigo falasse para você, na sua casa, sobre a hipertensão arterial. O que é a hipertensão, Dr. Rodrigo Souza? Bom, primeiramente uma boa tarde, né, a você e aos seus telespectadores. É uma honra estar aqui no seu programa, né? Continuando nossa relação desde a época da faculdade. Então, e para falar a respeito de um assunto realmente muito importante, muito prevalente. Para você ter uma ideia, professor Cleiton, se nós pegássemos uma estimativa de 2 milhões de pessoas no Círio de Nazaré, cerca de 1/4 dessa população é hipertensa. Ou seja, 500 mil pessoas aproximadamente teriam hipertensão arterial e cerca da metade disso simplesmente não sabe. Não trata. Desconhece que tem hipertensão arterial, nem que não trata, desconhece que tem hipertensão arterial. Muitas vezes vai descobrir quando desenvolve um infarto agudo do miocárdio, quando desenvolve um acidente vascular encefálico, o famoso derrame, né? Ou quando tem algum outro problema, já como uma complicação dessa hipertensão, né? Nós sabemos que até 95% a 98% dos casos, simplesmente não tem uma causa definida. A pessoa desenvolve a hipertensão e aí são múltiplos fatores. Ainda não se chegou a uma causa específica. O dia que se chegar, com certeza vai ganhar até o Nobel de Medicina, porque infelizmente a gente ainda não tem esse fator principal. Tem uma série de situações aí que corroboram para a pessoa desenvolver essa patologia que é muito prevalente, né? Muito bem, eu queria que, Rodrigo, você falasse para a nossa população, para o nosso telespectador, lá no interior do Pará, aqui mesmo em Belém, né? Quais são os dados, os parâmetros de medições da pressão, quantas vezes medir no dia, o que nos fecha um diagnóstico de hipertensão arterial, doutor Rodrigo? Certo, bom, a hipertensão arterial hoje, nós temos como parâmetro a pressão de 140/90, ou seja, a partir deste valor de máxima de 140 e mínima de 90, nós já podemos considerar aquela pessoa como hipertensa. Mas há de se tomar alguns cuidados, porque muitas vezes existem situações de um estresse emocional, situações de uma dor aguda, que quando essa pessoa procura um determinado pronto-socorro, a pressão está elevada e muitas vezes ela não é hipertensa. A gente atende com frequência encaminhamentos de colegas porque detectaram uma pressão um pouco mais elevada numa situação dessa de urgência e muitas vezes acaba que a pessoa não é realmente hipertensa. Mas no dia a dia é importante que pelo menos uma vez na vida você já tenha medido a pressão. Se a sua pressão estiver ali 12/8 até 13/8, está tranquilo. Uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses é interessante medir a pressão. Detectou que a pressão está alterada, segue a procura de um cardiologista para realmente fazer o diagnóstico. Será que eu estou hipertenso? Será que isso aqui tem algo que possa estar causando essa hipertensão? Porque nós temos tanto a hipertensão primária quanto a hipertensão secundária. A primária, infelizmente, nós não temos ainda uma cura, mas as secundárias, muitas vezes a gente pode intervir naquela situação e curar, acabar com a hipertensão naquela patologia específica, né? Então, de forma geral,
partir de 14/9, ligue o alerta. Procure um cardiologista para poder fazer o diagnóstico adequado e, se for hipertensão arterial, começar o tratamento. Muitas vezes nem é medicamentoso inicialmente. Olha só, você que está em casa, preste bem atenção nas dicas do Dr. Rodrigo. Meça a sua pressão, verifique a sua pressão com um bom aparelho, com alguém que saiba medir a pressão. Não é pegar aquelas pessoas na esquina e vem cá, mede a minha pressão, não. Tem que ter uma formação mínima, básica, um bom aparelho, uma tara direito, tudo, né? Bem feito. Então, você notou a sua pressão alta, procure um cardiologista. E procurando o cardiologista, Dr. Rodrigo, eu queria que nos explicasse. Cheguei ao Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, minha pressão foi 16/10, eu estava calmo, tranquilo, não foi no estresse nem nada disso. E o meu clínico me mandou no Dr. Rodrigo. Estou com essa pressão alta. Dr. Rodrigo, o que o senhor vai fazer comigo? Bom, professor, respondendo a sua pergunta, inicialmente nós faremos uma avaliação clínica, procurando identificar os potenciais fatores de risco que possa estar levando ao aumento da pressão arterial, né? Nós temos aí, sabemos, a obesidade, diabetes, dislipidemia, colesterol, triglicerídeos alterados, né? A partir daí, então, confirmar se realmente o senhor é hipertenso, se tem a pressão elevada. É importante fazer a medida da pressão em 2 momentos distintos, né, para poder confirmar esse achado e então partir para a programação do tratamento, que muitas vezes, como eu já falei anteriormente, nem é medicamentosa, né? Perfeitamente. Então, existe algum exame específico, além de medir a pressão? Esses aparelhos que existem, a gente compra... o vizinho orienta, não, tem um aparelho digital que você põe aqui no pulso, põe no dedão e ele mede a pressão. Queria que o Dr. Rodrigo comentasse para a população leiga, que aparelho comprar, como verificar essa pressão, etc e tal. Como seria isso, Rodrigo? Perfeitamente. Bom, existem aparelhos hoje em dia no mercado, os próprios aparelhos digitais que facilitam com que a pessoa possa medir a sua pressão em casa, que tem o selo da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, para que possam ser utilizados em casa. Tá? Na própria internet você pode encontrar a lista desses equipamentos que são homologados pela sociedade. Existem tanto os equipamentos de pulso quanto os equipamentos de braço, né? O ideal, a gente recomenda, de preferência, o de braço, tá? Só que não é simplesmente ter o aparelho. Você precisa estar numa situação de repouso, não pode ter se alimentado copiosamente até 30 minutos antes, nem ter feito uma atividade física, não pode ter fumado. Quem gosta muito do seu cafezinho, é melhor evitar nos 30 minutos que antecedem essa medida. Não é assim, cheguei da rua, vou medir a minha pressão. Aí você vai estar, na verdade, atrapalhando a real avaliação dessa pressão arterial, né? Mas, então, como eu falei, na própria internet você encontra quais os aparelhos que são homologados para poder ter uma medida fidedigna da pressão arterial. Então, nós temos 25% da população hipertensa, né? E desses 25%, metade não sabe que é hipertensa. Preste bem atenção. Se você tem aí 5 pessoas na sua casa, 5 pessoas, dessas 5 pessoas, uma delas pode ser hipertensa e não saber que é hipertensa. Então, quando for ao médico, doutor, verifique a minha pressão, né? Ou a sua vizinha que é enfermeira, que é de saúde, meça a sua pressão, como o doutor Rodrigo falou, num momento mais tranquilo, né? De relax, não vá fazer grandes refeições, nem tomar muito café nesse dia, etc. E vá fazer a sua medição da pressão. Doutor Rodrigo, eu queria perguntar se, além do exame de medir a pressão com manguito aqui no braço, etc., 2 medidas são necessárias, existe algum exame específico, algum aparelho que você pode levar para casa para verificar a pressão durante 24 horas? Existe também esse tipo de aparelho? Sim, existe sim. Nós fazemos a monitorização ambulatorial da pressão arterial, o popularmente conhecido MAPA, né? Então esse é um aparelho pequeno, digital hoje em dia, que você instala num paciente, né, e ele faz medições dessa pressão durante o dia a cada 15 minutos, no período noturno a cada 30, porque senão a pessoa nem dorme direito e acaba atrapalhando a avaliação. E esse exame tem implicações na interpretação de como está se comportando, inclusive, a pressão arterial desse paciente. Pode ser que ele tenha uma hipertensão em determinados momentos do dia. Pode ser que durante o sono apenas a pressão dele
esteja mais elevada, e aí leva você a pensar que esse paciente, será que ele tem uma apneia obstrutiva do sono, que tem relação com o desenvolvimento de hipertensão arterial, especialmente durante o sono? Será que o peso dele não está excessivo e não está atrapalhando a dinâmica do sono e eventualmente até a dinâmica cardíaca? Todos esses fatores podem ser avaliados, e esse exame é muito interessante, porque o paciente tem uma rotina normal naquele dia de exame, ou seja, ele vai para o trabalho, ele vai estar no trânsito, ele vai estar estressado, ele vai se alimentar, ele vai fazer exercício, tudo com aquele aparelho. E você pode fazer a avaliação nos mais variados períodos do dia. E para o cardiologista é fundamental para que você possa traçar a estratégia mais adequada de tratamento para esse indivíduo. Muito bem, você em casa está aprendendo hoje com o Dr. Rodrigo Souza, cardiologista clínico, intervencionista, muito estudioso das doenças do coração, o que é hipertensão arterial. Eu realmente não sabia da gravidade de 25% da população ser hipertensa e dessas a metade não saber que é hipertensa. Então é realmente gravíssimo, é um problema de saúde pública, é endêmico e nós temos que nos ajudar. Você em casa, procure se ajudar, procure se informar, procure atenção, procure tratamento, procure diagnóstico da sua doença. Vá ao seu posto de saúde, verifique a sua pressão. A pressão arterial pode levar, como o Dr. Rodrigo falou, a acidente vascular cerebral, aos infartos, né, a distúrbios de arritmia cardíacas e muitos outros distúrbios que podem vir até matar o paciente. Voltamos então daqui a pouco com o Dr. Rodrigo Souza para continuarmos esse assunto importante que são doenças do coração. Aguarde, volto daqui a pouco. Seu material esportivo de alta performance e tecnologia tem endereço certo. Loja Adidas Performance, no Shopping Boulevard. Materiais esportivos, masculino, feminino e infantil. Tudo com exclusividade e originalidade da marca Adidas. Nas linhas de treino, corrida, futebol e casual. Loja Adidas, no 3º piso do Shopping Boulevard. Aguardamos por você. Muito bem, estamos de volta com Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo aqui o Dr. Rodrigo Souza, esse cardiologista de renome na nossa cidade, né, muito estudioso, e vamos falar agora, comentamos há pouco sobre a hipertensão arterial, você aprendeu bastante sobre a hipertensão arterial, e agora nós vamos perguntar ao Dr. Rodrigo, a obesidade e a hipertensão, a obesidade e a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, a hipertensão e o colesterol alto, a hipertensão e o triglicerídeos, a hipertensão e o álcool, a hipertensão e a bebida alcoólica e o cigarro. Então, esse pupurri de coisas que vivem no nosso dia a dia, esses pássaros ruins que ficam rondando a nossa cabeça, eles ficam rondando, você não pode impedir eles de rondarem, mas você pode impedir esse pássaro dele pousar na tua cabeça e fazer o ninho. Se você tem essa tendência à hipertensão e etc., você pode cuidar um pouco melhor da sua saúde. Dr. Rodrigo, vamos falar de síndrome metabólica. Por favor, qual é o seu conhecimento sobre essa grave patologia? Bom, na verdade, como o próprio nome já fala, né, professor, a síndrome metabólica é um conjunto, né, de fatores, aí, fatores de risco da doença cardiovascular de uma forma geral. Nós temos aí o diabetes, nós temos a hipercolesterolemia, a hipertrigliceridemia, a dislipidemia, né? A obesidade central, ou seja, aquela abdominal, a famosa barriguinha, né? que tem influência direta por aumentar a resistência à insulina, que pode levar a diabetes e faz parte dessa síndrome. Nós precisamos aí, para fazer esse tipo de diagnóstico, ter pelo menos 3 fatores desses presentes, né, nos critérios que são utilizados hoje em dia. E, muito comumente, nós identificamos esse tipo de síndrome no consultório. É importante falar para a nossa população quantas vezes nas suas recentes idas ao seu médico foi aferida a sua circunferência abdominal. Habitualmente, ou não é por falta de tempo, ou não é talvez por um desconhecimento,
não sei te informar ao certo o porquê que não é realizado, mas faz parte. E nós sabemos que a nossa população tem uma predominância de gordura abdominal elevada, sobrepeso. Você sabe que 20% da população é obesa, mas tem mais de 50% que é sobrepeso e que a circunferência abdominal vai estar aumentada. Então, faz parte desse contínuo cardiovascular e a síndrome metabólica tem papel fundamental, né? Inclusive, voltando aí à questão do desenvolvimento de infartos, do desenvolvimento de acidentes vasculares encefálicos, que tem tudo a ver com esse pupurri de fatores de risco, né? Então veja, telespectador, a síndrome metabólica ela é um conjunto de sintomas, de sinais, de doenças com uma causa básica, que é a obesidade, que é o mau hábito alimentar, que é a ingestão de bebida alcoólica. Nós estamos adoecendo. Essa doença ela não nos foi dada, nós a procuramos, nós a desenvolvemos e nós a pioramos. Então, cabe a você, cabe a mim, cabe ao Dr. Rodrigo informar, e você, com a informação, você pode trabalhar essa informação em prol da sua saúde, em prol da sua família. O Dr. Rodrigo falou uma palavra que é muito perguntada no consultório. E o infarto? Dr. Rodrigo, o que é essa doença tão predominante, tão difícil, que arranca o pai, a mãe da família, que subitamente tira a vida de alguns colegas? Que doença é essa? O que é o infarto, Dr. Rodrigo? Por favor. Bom, nós sabemos que com esses fatores de risco todos que nós temos falado aqui, eles podem levar ao depósito de gorduras nas artérias, de uma forma geral, mas mais especificamente nas artérias do coração. Obviamente, por essas artérias terem um calibre menor, quando elas entopem, elas levam ao infarto agudo do miocárdio, né? Então, o que é o infarto? Uma placa de gordura inflamada dentro da sua artéria coronária sofre um processo de ruptura na imensa maioria das vezes, esse é o mecanismo, levando à formação de coágulo, porque o teu organismo tenta conter aquela ruptura. E esse coágulo acaba por obstruir o vaso coronariano, levando ao infarto agudo do miocárdio, que nada mais é do que a injúria ao músculo do coração e a eventual morte de células cardíacas, né? Nós temos o infarto, nós temos dois tipos de infarto, só para tentar esclarecer. Nós temos aquele infarto dito cum supra, que é o infarto em que ocorre a oclusão total do vaso coronariano, e aquele infarto sem supra, que muitas vezes tem uma suboclusão do vaso, não chega a fechar completamente, mas pode ser tão grave quanto, né? Como é que eu faço esse diagnóstico? Como é que eu sei que tipo de infarto? Não, isso aqui quem vai fazer é o seu médico na hora do atendimento de urgência. Ele é que vai fazer esse diagnóstico e determinar se você precisa ir para um tratamento de emergência ou com um pouco mais de calma para ir para um tratamento de urgência, digamos assim, né? Sempre tomando todas as precauções, iniciando todas as medicações necessárias para tentar diminuir aquele coágulo que está dentro da sua artéria, tentando conter esse processo do infarto do miocárdio. Então, eu queria que o Dr. Rodrigo explicasse para o telespectador a diferença entre um tratamento de emergência e um de urgência. E o que é esse tratamento? Chegou lá, dor no peito, fiz um exercício físico, estava 10 anos sem fazer exercício físico, todo final de semana cerveja, barriguinha, colesterol alto, hipertensão, sedentarismo, fumo, e aí tive um problema financeiro gravíssimo e comecei a sentir umas dores no peito, aquele aperto, aquela pressão no peito, e foi piorando. De repente essa dor passou para o meu pescoço, passou para minhas costas, para o meu braço. Essa dor foi dando uma sudorese fria e eu não aguentava mais levantar, fiquei cansado e fui ao hospital. Cheguei, estava o Dr. Rodrigo na emergência, graças a Deus. Dr. Rodrigo, dor no peito. Faça alguma coisa por mim, pelo amor de Deus. Perfeitamente. Bom, você descreveu perfeitamente um quadro de dor típica do infarto, né? É a que chama mais atenção. E a gente tem que alertar a população para exatamente esse tipo de dor, aquela dor em aperto no peito, normalmente que pega mais ao lado esquerdo do que o lado direito, obviamente, irradiando para o ombro, às vezes para o pescoço, o suor frio,
muitas vezes aquela falta de ar associada, uma sensação de palpitação, muitas vezes essa é a dor que é mais característica do infarto, tá certo? E identificando com essa história rica, eletrocardiograma inicialmente, e para tentar fazer o diagnóstico. É um infarto com supra? Detectei uma alteração eletrocardiográfica que me faz pensar que a sua artéria está ocluída? Eu tenho 2 caminhos a seguir. Nós temos o caminho do tratamento químico, com medicamento, e temos a opção do tratamento mecânico, que é com a desobstrução por cateterismo cardíaco, por angioplastia, que nós chamamos de angioplastia primária, que é você vai insuflar um balão para desobstruir o vaso e posteriormente fazer a colocação, um implante de uma prótese, que é o stent, que a gente bem conhece, para manter o seu vaso aberto e recanalizá-lo, né? A famosa recanalização da artéria coronária. Esse cateterismo, doutor Rodrigo, ele é feito com anestesia local, é feito em centro cirúrgico? Como ele é feito para a população entender, para desmistificar esse rótulo que tem, ai meu Deus, vou fazer um cateterismo, vou botar um stent, uma mola no meu coração. Desmistifique esse cateterismo para a gente poder entender, doutor Rodrigo. Perfeitamente. Bom, o cateterismo cardíaco é feito hoje de uma forma predominante pela via radial, seja pelo punho aqui do paciente. É aberto ou é uma punção? É uma punção, uma agulha fina, um gelco, muitas vezes você utiliza para fazer essa punção, passar o material, o fio guia, o seu introdutor, que vai permitir com que você transite com o catéter, com os catéteres, para fazer o cateterismo, o diagnóstico e eventualmente até o tratamento, no caso das emergências, como a gente estava falando agora há pouco. Onde nós temos disponibilidade de retaguarda com anestesista, também é feita uma sedação para tirar aquela ansiedade, para tirar aquele temor do paciente, né? E ainda se utiliza em algumas situações a via femoral pela região inguinal do paciente, bem menos frequentemente hoje em dia, mas ainda é utilizada, e também o mesmo processo, anestesia local, punção da artéria, introdução dos materiais e ao final compressão local. Não é feito ponto, não é dado sutura, nada disso. E o paciente passa uns dias de repouso, mais por precaução, né, para não fazer esforço naquele braço ou naquela perna que foi feito o cateterismo, para a gente garantir que não haja sangramento. Mas o procedimento em si hoje em dia é muito seguro. Há o risco de você ter qualquer tipo de complicação, sendo que as mais frequentes são reações alérgicas hoje em dia, é menor que 1%. Ou seja, é um procedimento altamente seguro e que muitas vezes salva vidas, porque se você tiver disponibilidade de fazer um procedimento na emergência, você salva a vida do doente, que está ali infartando. Então, é uma das coisas mais recompensadoras na nossa especialidade, não tem a menor dúvida. Então veja você que o cateterismo ele é muito seguro, né? Colocado um catéter através da artéria radial, vai lá na sua artéria coronariana, de lá até essa artéria através de um balãozinho, pode ser colocado uma molinha também para o sangue fluir por essa artéria e o coração não sofrer as consequências da falta desse sangue, né? Você vai usar alguns remédios, algumas drogas para manter o sangue mais fino, mais ralo, vai ter que mudar a atitude da tua vida, vai ter que emagrecer, vai ter que mudar tudo isso, né? E se você não conseguir resolver isso com cateterismo, muitas vezes você vai à cirurgia de revascularização cardíaca, que abre o peito, vai lá, tira um pedaço da veia da perna, coloca lá como desvio, faz um bypass, desviando esse sangue do coração para poder manter o sangue circulando no coração. Veja você que são doenças evitáveis, você pode evitar. Mude o seu hábito de vida, melhore a sua qualidade. Doutor Rodrigo, você pode fazer as suas considerações finais. Muito obrigado por recebê-lo aqui no nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade de tentar trazer à população um pouco mais de esclarecimento sobre esses assuntos. A gente poderia passar aqui o resto do dia conversando sobre os mais variados assuntos de cardiologia. São assuntos muito extensos e de interesse da população geral, porque são patologias que levam à morte. Que nós precisamos atuar na origem, ou seja, tratando os fatores de risco modificáveis. Ou seja, se você fuma, reduza ou pare de preferência. Se você está gordinho, vamos malhar, vamos fazer uma atividade física, aeróbica. Você não precisa ser todo santo dia. 30 minutinhos, 3 a 5 vezes por semana, você já vai melhorar o seu perfil,
metabólico, né? Vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar a sua saúde. Vamos tratar a hipertensão adequadamente, que mesmo os pacientes identificados ainda tem um percentual que não trata adequadamente, né? Vamos tratar o diabetes, evitar desenvolver o diabetes. Algumas coisas a gente não consegue mudar, a idade, o sexo, o gênero, né? E os fatores genéticos, mas isso aqui é a minoria. O resto a gente pode atuar e ainda há tempo de você mudar. Se ainda não começou, está na hora de começar. Então você aprendeu como sobreviver ou viver melhor. Eu digo o seguinte, as coisas vêm como você planta. Você vai colher o que você está plantando. Colha saúde, plante saúde, explique para a sua família, mostre para o seu filho, as compras da casa, modifique, eu sempre falo isso. O pai reclama que o filho está gordinho, mas ele compra refrigerante para a casa dele, um excesso de açúcares e etc. Mude a sua vida. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Não perca todo domingo, 14h30, neste mesmo canal 14. Até domingo que vem, aquele abraço.